Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecermos, em especial e acima de tudo, a Deus pela dádiva da vida, este patrimônio inestimável que o Senhor nos concedeu pela eternidade, nos concedeu naquela condição de administradores deste patrimônio dele, porque a vida não é nossa, a vida é de Deus, que está conosco por empréstimo, mas temos a eternidade pela frente para aprendermos esta arte da administração acerca da vida. E por isso é preciso que agradeçamos a Deus, é por isso que aqui nos encontramos mais uma vez para aprendermos a administrá-la. É por isso que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, nos concede infinitas oportunidades, nos concede infinitas reencarnações. É por isso também que Deus nos enviou Jesus para nos ensinar, para nos mostrar na prática como administrarmos a vida. Então, Jesus, sem sombra de dúvida, veio para nos ensinar aquele verdadeiro caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que leva para Deus. Agradeçamos a Jesus, agradeçamos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos como referência para as nossas reflexões o capítulo de número 163, que tem como título No Plano do Bem. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos acerca de nos encontrarmos no plano do bem, planejando o bem. E será que estamos realmente executando o bem no limite das nossas forças, conforme nos orientam os espíritos amigos? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Paulo de Tarso, com Jesus de Nazaré, com os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a de número 87, que tem como título Mediunidade. O que é verdadeiramente mediunidade? Será que você está colocando em prática a sua mediunidade de forma correta? Então aqui Irmão José nos fala da seguinte maneira, que mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. E Kardec nos esclarece que médiuns todos nós somos, num grau maior ou menor, uns com a missão de realmente trabalhar mediunicamente, mas num grau maior ou menor, ou seja, ostensivamente ou não, todos nós temos alguma percepção extrasensorial. Todos nós temos alguma percepção do que está fora da matéria, este extrafísico. Sem sombra de dúvida que todos nós já tivemos alguma experiência mediúnica de ouvir alguma coisa fora do campo terreno, perceber alguma coisa, ter alguma intuição.
Então é por isso que ele nos fala que a mediunidade é uma faculdade de percepção extrasensorial. Através dela, ou seja, através da mediunidade, ou dessa sensibilidade que é mais desenvolvida em alguns, conforme citamos aqui Kardec, mais desenvolvida em alguns, podes auscultar o coração da vida, ouvir o coração da vida, perceber o coração da vida através da mediunidade. Pela mediunidade, nos lembra irmão José, pela mediunidade, você se coloca não apenas em contato com os que demandaram outros caminhos da vida sem fim, porque muitos de nós ainda imaginamos mediunidade como sendo aquela faculdade única e exclusivamente para fazer contato com os espíritos que já não estão no corpo físico, ou seja, os desencarnados. Mas aí ele nos fala que não é simplesmente e não é somente para isto que serve a mediunidade, porque exercendo a mediunidade, igualmente você perceberá a alma das coisas na grandeza da criação divina. Desenvolver esse dom é crescer em espírito, educar esse dom é crescer em espírito. Esse desenvolver a mediunidade, sem sombra de dúvida, é o trabalho no bem. O maior e mais belo trabalho mediúnico é o trabalho na seara do bem. E ainda ele diz que é transformar o próprio psiquismo num grande sensório, captando vibrações, ideias e sentimentos. Então a realização deste trabalho mediúnico, ou seja, o trabalho no bem, é exatamente neste sentido de transformação do nosso próprio psiquismo, nestas áreas das vibrações, das boas vibrações, das grandes ideias e dos grandes sentimentos. E aí ele encerra dizendo que trabalhar mediunicamente ou desenvolver este sentido, este sexto sentido, é tornar-se, por outro lado, de alma mais transparente às pessoas. Ser médium, diz ele, encerrando, ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais. Então, sem sombra de dúvida, que ser médium é extrapolar os limites dos sentidos materiais, os nossos sentidos materiais, é este extrafísico, é o trabalho no bem, sem sombra de dúvida, que precisamos constantemente e urgentemente desenvolvermos este sentido extrasensório. E aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos no plano do bem, conforme nos fala Emmanuel no capítulo 163 do livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Efésios, aos irmãos da cidade de Éfeso, atualmente Turquia. Ele escreveu da seguinte maneira no capítulo 4, versículo 28: Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Então aqui Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, falou desta maneira: é preciso trabalhar constantemente com as nossas mãos na seara do bem, para que tenhamos, nos momentos de necessidade, tenhamos o que repartir com aqueles que se encontrarem ou que se encontrem em maiores necessidades do que nós.
E aí vem Emmanuel, na sua sabedoria, este espírito de sabedoria, em parceria com outro espírito de sabedoria, outro espírito altamente sensível, um espírito que já havia desenvolvido o seu dom mediúnico, este sentido extra ou este extrasensório para captar estas informações do plano maior, Chico Xavier, e nos escreveram da seguinte maneira, digo escreveram porque foram juntos Emmanuel e Chico Xavier, com a supervisão e permissão de Jesus e com a permissão maior de Deus. Então Emmanuel, juntamente com Chico, eles escreveram da seguinte maneira, que via de regra, nós acreditamos na fraternidade e esperamos que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Então nós esperamos na fraternidade, nós acreditamos na fraternidade e esperamos que um dia a fraternidade reine entre nós, que não exista entre nós nenhum tipo de conflito, conforme aconteceu durante toda a nossa caminhada e está acontecendo na atualidade em várias partes do mundo. Sem sombra de dúvida que todos nós esperamos. E aí ele diz que nós aspiramos, como é natural, viver num mundo sem rixa, sem nenhuma rixa de classe, sem nenhuma briga entre classes sociais. Sem sombra de dúvida que todos nós, em sã consciência, aspiramos, e diz Emmanuel que isso é natural, que todos nós aspiremos em vivermos em um mundo sem nenhuma rixa, sem nenhuma briga. E ainda ele acrescenta que todos nós almejamos a luz. E Jesus nos orientou sobre a necessidade de brilharmos a nossa luz. Que aí vem Emmanuel e diz que todos nós almejamos a luz da nova era, em que as criaturas humanas sejam espontaneamente irmãs umas das outras, sem nenhuma dificuldade de auxiliar uns aos outros quando se encontrarem em necessidades. Então todos nós almejamos a luz da nova era, em que as criaturas sejam espontaneamente o irmão ou a irmã um do outro ou uma da outra, liquidando sem nenhuma exigência, ou seja, auxiliando sem nenhuma exigência, quitando sem nenhuma exigência as dificuldades uns dos outros. Sem sombra de dúvida que todos nós falamos almejar, dizemos almejar, ou prometemos, ou falamos que estamos almejando isto. E ainda ele diz que dói-nos ao coração, ou dói o nosso coração, ver o supérfluo e a penúria lado a lado. Sem sombra de dúvida, para aqueles corações mais sensíveis, realmente dói no coração de cada um desses que já se encontram nessa condição de maior sensibilidade, de maior humanidade, de maior fraternidade, ver o exagero, ver o supérfluo convivendo lado a lado com a penúria, ver alimento sendo jogado no lixo enquanto existem milhões de irmãos nossos passando fome, não só no mundo, mas aqui no nosso Brasil, que faz parte deste planeta Terra, desta imensa escola. Então ele nos chama a atenção para isto, e desta forma que dói-nos o coração vermos o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Sem sombra de dúvida que dói-nos o coração. E ainda ele diz que nós queremos que a abastança suprima a carência.
Sim, sem sombra de dúvida que todos nós queremos, todos nós almejamos que a abastança suprima a carência das criaturas. E ainda ele diz que nós reclamamos a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Sem sombra de dúvida que todos nós reclamamos a melhoria do nível de vida, mas boa parte de nós, quiçá a maioria, transferimos isto para os governantes. Não trazemos para nós esta responsabilidade em parte em auxiliar aquele que está mais próximos de nós do que próximos dos governantes. Nós transferimos e somos mestres em transferirmos a responsabilidade para os outros. Então ele diz que reclamamos a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. E aí Emmanuel, depois de fazer estas ponderações em que nós acreditamos na fraternidade, que nós aspiramos uma vida melhor, que nós almejamos verdadeiramente a luz de uma nova era, que dói o nosso coração em ver o supérfluo convivendo lado a lado com a penúria, que nós queremos a abastança suprimindo a carência, que nós reclamamos a melhoria do nível de vida aqui na Terra. Aí Emmanuel nos esclarece da seguinte maneira, nos orienta da seguinte maneira: para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Não esperemos que os outros se tornem melhores para que nós sejamos melhores. Exatamente isto que Emmanuel está nos dizendo. Não esperemos que os outros ajam com fraternidade. Não esperemos que os outros se tornem verdadeiramente luzes na nossa vida ou na vida das outras criaturas. Então ele diz, para que o bem apareça, contudo, não aguardemos. Não fiquemos de braços cruzados, façamos o mínimo que estiver ao nosso alcance. Se for possível auxiliar a uma criatura, nem que seja uma vez por mês, nem que seja com uma palavra amiga, nós precisamos ajudar. E aí ele diz que não podemos de forma alguma ficarmos aguardando que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós sem demandar com alguém ou contra alguém. Então comecemos de nós, conforme Jesus nos orienta há 2000 anos, comecemos de nós a brilhar a nossa própria luz. Não esperemos que os outros comecem a brilhar a sua luz. E ainda Emmanuel acrescenta, lembrando aqui o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios a indicação das mais valiosas para todos nós. E aí ele repete que cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, precisamos trabalhar fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidades ao nosso lado. Sem sombra de dúvida que é preciso que passemos a agir desta forma. E aí Emmanuel encerra estas reflexões maravilhosas, estes esclarecimentos maravilhosos para todos nós, da seguinte maneira. Ele nos diz assim: sejamos honestos. E aí é preciso, já que ele nos chama a atenção, que é preciso que sejamos honestos, abrimos aqui um parêntese para fazermos alguma referência à honestidade. Nos dizem os espíritos amigos que honestidade não é simplesmente uma virtude. Aí você pode questionar, mas se honestidade não é uma virtude, o que vem a ser honestidade?
Os espíritos amigos nos dizem desta forma, que honestidade não é uma virtude, mas honestidade é um conjunto de virtudes que vamos adquirindo paulatinamente ao longo da nossa caminhada de maneira individual e progressiva. Então é por isso que eles nos dizem que honestidade não é uma, mas é um conjunto de virtudes que vamos adquirindo paulatinamente, de forma individual, ao longo da nossa trajetória. E aí eles nos dizem da seguinte maneira, que para adquirirmos a honestidade, nós precisamos fazer o seguinte caminho. A honestidade segue esta ordem. É preciso que nós, para um dia, e com certeza um dia, todos nós seremos honestos nas menores atitudes do nosso dia a dia, em todos os nossos pensamentos, atitudes do dia a dia. É preciso que sejamos verdadeiros. É preciso que sejamos sérios. É preciso agir com sinceridade. É preciso agir com doçura. É preciso nos tornarmos verdadeiramente confiáveis. É preciso agirmos com retidão. É preciso que nos tornemos verdadeiramente dignos. Agirmos com dignidade. É preciso ter em nosso coração, nas nossas atitudes, misericórdia. É preciso, sem sombra de dúvida, trazer para as nossas atitudes a pureza. E é preciso, sem sombra de dúvida, termos autoridade moral. Sem sombra de dúvida que o conjunto destas virtudes, verdade, seriedade, sinceridade, doçura, confiabilidade, retidão, dignidade, misericórdia, pureza e autoridade, este conjunto nos trará honestidade na sua plenitude. Então é por isto, fechamos este parêntese, para voltarmos com Emmanuel, para encerrarmos, é por isso que ele nos conclama: sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que sejamos e o que seja proveitoso para o bem geral, ou seja, o que seja proveitoso para todos, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Então é preciso ser honesto, reconhecer a verdade, que é exatamente a primeira virtude para alcançarmos a verdade, que se nos consagrarmos ao serviço, sem sombra de dúvida, se nos consagrarmos ao serviço do bem e ao bem, agindo com as nossas próprias mãos, doando de nós mesmos, sendo proveitosos no bem geral, sem sombra de dúvida que cada um de nós teremos o que dividir em benefício de todos. É por isso que Emmanuel deu a este capítulo o título No Plano do Bem. É preciso agir constantemente neste plano do bem. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e tudo isto que falei aqui neste momento, neste curto espaço de tempo, eu não falei simplesmente para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, a este que vos fala, que é o maior necessitado de todos em colocar em prática estes ensinamentos maravilhosos no plano do bem. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.